Bom dia, gente. Apareci por aqui em live novamente. Deixa eu ver como é que tá esse aqui. Acho que assim ficou melhor, né? Acabei de acordar, não tô nem vendo direito como é que tá aqui. Mas a gente vai se ajustando, né? Essa vai ser nossa primeira live devocional às 5 da manhã. O Senhor tocou no meu coração de fazermos essa live no mês de fevereiro. Então essa vai ser a nossa primeira live, né? Se Deus quiser, de muitas aí, às 5 da manhã. Então eu vou trazer devocional em todo esse mês de fevereiro, em lives, às 5 da manhã. E vou deixar salvas as lives para que vocês possam assistir depois e que vocês possam compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas. Vamos orar para que a gente possa iniciar, né? Então, Senhor meu Deus, meu Pai, estamos aqui nesta manhã, Pai, entregando os primeiros horários do nosso dia na Tua presença. Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha tocar o nosso coração esta manhã, que o Senhor venha, Pai, falar aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja. Senhor, nós entregamos tudo a Ti, Pai. Entregamos nossa vida, entregamos nosso dia, entregamos, Pai, a nossa mente. Que durante todo o nosso dia, Pai, nós possamos ser pessoas que transpareçam a Tua imagem e semelhança. Senhor, que nós não sejamos apenas leitores da Sua palavra, mas também praticantes dela. Que a Tua palavra venha penetrar em nossos corações. Que a Tua palavra venha se firmar em nossos corações, Pai. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia. Nós te agradecemos por mais esse dia de vida. E nós entregamos ele a Ti, ó Pai. E nós te pedimos, Espírito Santo, esteja conosco todo momento. Espírito Santo, que você possa fazer morada em nós. E fazer com que nós venhamos agir conforme a Tua palavra, Senhor. Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos. Revela-te a nós, ó Pai. Revela-te a nós, Senhor, através da Tua palavra. Através, Pai, da Tua natureza. Através de tudo aquilo que nos rodeia, Pai. Que tudo a gente possa ter um olhar, Pai, de ver o Senhor se revelando a nós. Pois sabemos, Pai, que nada somos sem Ti, nada somos sem a Tua presença. Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações pela essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu vou começar lendo Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1, eu tô lendo na versão A Mensagem, tá? Era o 3º ano do reinado de Joaquim, em Judá, quando o rei Nabucodonosor da Babilônia declarou guerra a Jerusalém e sitiou a cidade. O Senhor entregou o rei Joaquim de Judá nas mãos dele, com alguns utensílios do templo de Deus. Nabucodonosor levou o rei e os utensílios para a casa do tesouro do seu Deus, na terra da Babilônia, a antiga Sinear. O rei ordenou a Aspenas, chefe pessoal do palácio, que escolhesse alguns israelitas da família real e da nobreza, jovens que fossem saudáveis e de boa aparência, inteligentes e de boa formação, de potencial para cargo de liderança no governo, gente de elite, e lhes ensinasse a língua e a cultura da Babilônia. O rei ordenou também que servissem a ele o mesmo cardápio do rei. Comiam do bom e do melhor e o mais fino vinho. Depois de 3 anos de treinamento, assumiriam cargos na corte do rei.
4 homens de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, estavam entre os escolhidos. O chefe pessoal do palácio deu a eles nomes babilônicos. Daniel passou a se chamar Beltazar, Ananias foi chamado de Sadraque, Misael foi chamado de Mesaque e Azarias foi chamado de Abidnego. Mas Daniel decidiu que não iria ficar impuro com a comida do rei, nem beber o vinho dele. Por isso, pediu ao chefe pessoal do palácio que o autorizasse a não comer do cardápio do rei. Pela graça de Deus, o chefe pessoal do palácio gostou de Daniel e autorizou, mas o advertiu: tenho medo do que o Senhor, o rei, possa fazer. Foi ele quem determinou esse cardápio, e se perceber que vocês não estão tão saudáveis como os outros, vai pedir minha cabeça. Então Daniel apelou ao responsável que havia sido designado pelo chefe pessoal do palácio para cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias. Faça uma experiência conosco por 10 dias. Traga apenas vegetais e água. Depois, compare com os jovens que se alimentam do cardápio do rei e tome sua decisão. O responsável por eles concordou e os alimentou com vegetais e água durante 10 dias. Ao final dos 10 dias, eles tinham aparência melhor e pareciam mais saudáveis que todos os outros. Assim, o responsável continuou a dispensá-los da comida e da bebida do cardápio do rei e servir-lhes apenas vegetais. Deus deu a esses 4 jovens conhecimento e habilidade em todas as áreas, tanto teórica quanto prática. Além disso, Daniel tinha o dom de interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado para o rei para o treinamento, o chefe de pessoal do palácio os levou para a presença de Nabucodonosor. Quando os entrevistou, o rei os achou muito melhor que todos os outros. Ninguém estava tão bem quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim, eles assumiram suas responsabilidades na corte do rei. Sempre que o rei os consultava sobre qualquer assunto teórico ou prático, eles se mostravam 10 vezes melhores que todos os magos e encantadores do reino juntos. Daniel continuou no serviço do rei até o 1º ano do reinado do rei Ciro. Aqui fala que o rei pediu para que fossem chamados homens que fossem da nobreza. Então Daniel, ele tinha uma linhagem real. Ele sabia muito bem o que era servido no banquete de um rei. Ele sabia o quanto era bom o banquete de um rei. Isso fazia parte da vida que ele tinha antigamente, antes de ser levado como exilado para a Babilônia. E nesse momento, ele é chamado para o palácio real e ele é oferecido um banquete real. Mas Daniel se nega a despojar, a se alimentar desse banquete, porque esse banquete desonraria o seu Deus. E quantas vezes, não nos é oferecido banquetes? Quantas vezes o mundo não nos oferece um banquete em troca da nossa alma? Mas Daniel nos mostra que não tem nada mais valioso nessa terra, não há banquete nessa terra que seja bom o suficiente para nos tirar da presença do nosso Senhor. Daniel, ele decidiu que ele iria se alimentar apenas de vegetais e água durante os 10 dias, só para que aquele homem visse que ele iria ficar bem e saudável. Mas essa foi a refeição de Daniel durante muito tempo ali. Daniel se negou a se alimentar do banquete que lhe foi oferecido, para que não desonrasse o seu Deus. O mundo vai nos oferecer banquetes
muitas vezes atrativos. Muitas vezes acreditamos que digno de um rei. Mas esses banquetes podem desagradar o nosso Deus. E será que nós vamos ser como Daniel? Será que vamos resistir? Será que vamos nos contentar apenas com vegetais e água para não desonrarmos o nosso Deus? Muitas vezes, quando nos encontramos em situações em que nos é oferecido banquetes, às vezes a gente quer se alimentar daquele banquete só para não desagradar quem nos ofereceu, entristecendo o coração do nosso Deus, muitas vezes desonrando o nosso Deus. E Daniel nos mostra que isso não é necessário. Daniel nos mostra que é muito melhor agradar a Deus do que agradar os homens. Daniel, ele foi honrado. O Senhor o amou. O Senhor revelou coisas do futuro para ele. O Senhor permitiu que coisas extraordinárias Daniel conseguisse ver e viver, devido ao coração sincero dele diante de Deus, devido ao coração dele obediente. Daniel sabia muito bem o que era o banquete de um rei, mas ele não aceitou, nem mesmo para agradar o rei. Às vezes a gente senta à mesa e nos é oferecido coisas que pode desagradar o nosso Deus, e a gente às vezes aceita para não desagradar, para não desonrar os homens, quando na verdade a nossa única honra tem que ser para Deus. Às vezes, quando nós queremos, para agradarmos a Deus, às vezes precisamos abrir mão de agradar os homens, abrir mão de frequentar lugares, abrir mão de despojar de alguns banquetes e viver apenas do vegetal e da água, para que a gente possa alcançar aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. E a gente deve abrir mão para que lá na frente a gente possa desfrutar do banquete que o Senhor nos oferece. O Senhor nos oferece uma mesa farta no céu com Ele. Mas para podermos um dia desfrutar desse banquete ao lado do nosso Senhor, nós devemos rejeitar os banquetes que nos são oferecidos aqui nessa terra. Diante dos prazeres ofertados pelo mundo, será que temos trazido esse desejo de pureza em nosso coração para as nossas atitudes? Será que em nossas atitudes temos sido como Daniel? Temos honrado nosso Deus e desprezado tudo aquilo que pode nos tornar impuro diante dele, tudo aquilo que pode desagradar a ele? Muitas vezes desagradamos nosso Deus por querer agradar o outro, por querer não fazer desfeitas, mas devemos sim fazer desfeitas para o pecado. Devemos sim dizer não, e não importa quem, para resistir ao pecado. Não importa a quem seja necessário você dizer não para agradar o seu Deus. Não importa quem seja, não importa para o que seja. O seu relacionamento com Deus sempre deve estar em primeiro lugar. Sempre deve ser a sua primeira escolha. Se em nosso coração o conhecimento de pureza Se em nosso coração há o conhecimento de pureza, devemos agir para preservar isso em nós, mesmo que isso requer de nós rejeitar o banquete de um rei. Daniel não se preocupou em fazer desfeita ou nem em como
aquele chefe do rei iria receber o pedido dele, mas ele fez apenas pensando em agradar ao único que é digno de ser agradado, que é nosso Senhor. Qualquer coisa que possa agradar os olhares do outro, mas entristecer ao nosso Deus, não é digno de atenção. Que possamos ser como Daniel. Que possamos ser como Daniel, que diante de um banquete real, um banquete que ele iria comer do bom e do melhor, onde lhe tudo era oferecido, ele escolheu viver com o pouco para honrar o seu Deus. Ele rejeitou os banquetes, os manjares que lhe foram oferecidos. Todos os dias, pode ser que o mundo tenha lhe oferecido um banquete, um manjar de prazeres, mas você vai escolher se assentar à mesa com o rei? Ou você vai escolher se assentar à mesa para desfrutar daquilo que te dá prazer? Às vezes temos que abrir mão dos prazeres da vida para agradar o nosso Deus, para sermos fiéis a Ele. Então, que essa palavra possa entrar no seu coração, que Daniel possa ser um exemplo para você e que todas as vezes que algo lhe for oferecido, e sempre que lhe for oferecido, nunca vai ser algo que será fácil de rejeitar. Nunca será algo que será fácil de você dizer não, porque sempre vai ser lhe oferecido prazeres, vai ser lhe oferecido banquetes. Vem aqui, se alimente, satisfaça a sua carne, satisfaça as suas vontades. O que há de errado de se alimentar desse banquete? Se isso desagrada o seu Deus, você deverá rejeitar, você deverá dizer não, não importa para o que seja. Então, que todos os dias a gente possa dizer não para os banquetes, os manjares que nos são oferecidos de prazeres momentâneos, para que possamos viver ao lado do nosso Pai e um dia desfrutar o banquete que Ele nos oferece na eternidade. Lá sim, existirá um banquete digno de um filho de rei. Porque é isso que nós somos, filho do Deus vivo, filho do rei, filho do dono do mundo, do Criador. E ele diz: filho, aguarde só mais um pouquinho, porque eu tenho preparado uma linda mesa para você se assentar aqui comigo. Mas eu preciso que você rejeite a esses manjares e esses banquetes que estão lhe oferecendo agora, que são momentâneos. Preciso que você rejeite para que você possa desfrutar do banquete eterno. Que você possa ficar com essa palavra em seu coração e que o Senhor possa fazer com que o seu dia hoje seja maravilhoso, seja repleto da presença dEle e que nós possamos ser como Daniel. Não se assentar à mesa com aqueles que nos oferecem banquetes, que nos oferecem manjares, que vão desagradar o nosso Deus. Amém? Então vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada por esta palavra, obrigada por esta manhã. Que o Senhor venha, Pai, fazer morada em nossos corações, penetrar em nossos corações a Tua palavra, Pai. Que nós possamos, Pai, ter a força do Teu Espírito para dizer não para aqueles banquetes que nos são oferecidos, Pai.
pelo mundo. Banquetes, Pai, que vêm enaltecendo o nosso eu, os nossos prazeres. Ah, Pai, prazeres momentâneos que não levarão a lugar nenhum, a não ser para mais longe de Ti, nos tornando impuro, e que nós possamos, Pai, ter esse conhecimento de pureza e poder discernir aquilo que não agrada a Ti, Pai, e que nós possamos dizer não para aquilo que não agrada o Teu nome. Ah, Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha nos dar discernimento, sabedoria, e nós te pedimos, Pai, para que o Senhor venha nos dar força, para que o Senhor venha nos dar a sabedoria e o entendimento que o Senhor deu a Daniel naquele momento. E que nós possamos, Pai, viver sempre diante da Tua presença, desfrutando, Pai, da Tua presença, do Teu amor, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. E que nós possamos, Pai, um dia estar prontos para se assentar à mesa contigo, Pai, e desfrutar do banquete eterno que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Então, que o seu dia seja repleto da presença do Senhor. E essa é a nossa primeira live. E em nome de Jesus, que seja a primeira de muitas, tá? Tchau, gente. Um beijo.